Pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês em mais um vídeo. Dessa vez falando sobre o livro do padre libanês radicado no Brasil, chamado Emily Ede. E esse livro é da editora Paulus, publicado no Brasil pela editora Paulus, chamado Jesus, Libertador da Mulher. O autor do livro, como eu já falei, ele nasceu no Líbano, na cidade chamada Byblos. E ele fez os estudos universitários na Espanha, a pós-graduação na França. Em Paris ele obteve o mestrado em Pastoral e História e o doutorado em Ciências Teológicas. Ele é autor de vários livros em árabe, francês, espanhol e português. E é membro da Ordem dos Jornalistas do Brasil, da União Católica da Imprensa, em Genebra, e do Centro Católico de Informação, em Beirute. Então, o livro Jesus, Libertador da Mulher é um daqueles livros que fazem parte da série Temas Bíblicos. Eu acho bem interessante esses livros, que são livros relativamente curtos, mas que têm uma certa profundidade e debatem vários assuntos da Bíblia. Nesse caso aqui, obviamente, pelo título, vamos falar sobre a mulher, como Cristo operou e opera a libertação da mulher. É um livro de 144 páginas, dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo, A Mulher nas Antigas Civilizações. Aqui o autor do livro vai fazer um comentário panorâmico a respeito da mulher nas civilizações antigas, dando ênfase na civilização grega, romana e judaica. E ele mostra que na civilização grega, a despeito da filosofia grega, o berço da democracia, a mulher ela não era considerada cidadã da democracia grega. Tanto que ele cita aqui textos dos grandes filósofos gregos como Platão, Sócrates, Aristóteles, onde eles consideravam que a mulher ela não deveria ser considerada uma cidadã. Ela, como por exemplo, Platão, ele chegou a agradecer por ter nascido homem. Ele agradeceu por não ter nascido mulher. Sócrates, ele também falou muito pouco sobre a mulher, mas o pouco que ele falou, ele também não considerava a mulher como cidadã. Aristóteles chegou a dizer que a mulher era um ser humano incompleto e não muito inteligente. Indo para Roma, Cícero, ele chegou a dizer que a mulher foi a quem impediu que os homens conhecessem os deuses. Indo para a civilização judaica, as mulheres no Antigo Testamento, nós percebemos que há uma mudança. A mulher ela ganha um pouco de respeito, de valor, mas na medida em que ela aceita ser a esposa, uma esposa obediente, uma esposa fiel, né? E mãe. As mulheres na cultura judaica que não poderiam ser mães, que não podiam ser mães, elas eram desprezadas pela sociedade em geral, não só pelo marido, como pela sociedade. E a mulher também era considerada quase como uma propriedade do marido. Tanto que na lei judaica, quando diz que não cobice a mulher do próximo, aí o pecado de cobiçar a mulher do próximo, ele é muito mais no termo de você estar cobiçando algo que pertence a outro, do que propriamente um pecado contra a pureza. Nesses mesmos textos mostram: não cobice a mulher do próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a sua propriedade. Ou seja, a mulher ela fica ali numa lista de propriedades masculinas. Só o homem poderia se divorciar, repudiar a mulher também não poderia fazer isso. Enfim, a mulher ela ganhou um pouco de respeito em relação à cultura grega e romana, mas mesmo assim ficou muito aquém daquilo que Deus quer para as mulheres. No capítulo 2, o autor vai falar sobre a mulher no Evangelho. Ele vai mostrar, vai fazer comentários a respeito dos encontros de Cristo com as mulheres nos Evangelhos. A mulher recurvada, a mulher do fluxo de sangue, a mulher Ciro-Fenícia, esses textos que nós já conhecemos de cor e salteado. E eu acho interessante que o autor do livro ele vai citar alguns pontos bem interessantes, como por exemplo, Jesus ele chama a mulher recurvada de filha de Abraão. Esse termo é um termo exclusivamente masculino até então. E com certeza os ouvintes da época acharam estranho quando Jesus chamou a mulher de filha de Abraão. Ou então as filhas de Jerusalém, quando ele estava passando na Via Crucis,
filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas por vós mesmas. Então, esses termos, filhas de Abraão, filhas de Jerusalém, são quebras de paradigma. É o início da libertação da mulher. É o início da igualdade entre mulher e homem. No capítulo 3, a libertação da mulher. Ainda falando sobre o Evangelho, o autor ele vai mostrar como Cristo operou essa libertação da mulher em 5 eixos. A luta de Jesus com as autoridades, o apoio de Jesus às mulheres, o fermento evangélico, a participação das mulheres na missão de Jesus e a mulher e o sacerdócio ministerial. Esse último ponto eu achei bem interessante e eu quero destacar aqui para vocês que muita gente questiona por que Jesus ele não escolheu dentre os 12 apóstolos, por que ele não escolheu nenhuma mulher? Já que Jesus é o libertador da mulher, por que não uma mulher no sacerdócio apostólico? E a explicação que ele dá eu achei bem interessante e eu vou ler aqui na íntegra um pequeno pedaço, um pequeno trecho, onde ele diz o seguinte: por que Cristo não escolheu apóstolas? A razão é simples e clara. As exigências da missão evangelizadora determinavam a existência de um limite mínimo na observância e no respeito das mentalidades do povo judeu. Jesus não podia ir mais longe, ultrapassando aqueles limites em sua atitude libertadora da mulher. Se tivesse escolhido uma mulher para ser apóstola ou missionária com plenos direitos e prerrogativas dos outros apóstolos, ele teria perdido a possibilidade de ser ouvido pelo povo. Então a explicação que o autor dá é que Jesus, ele liberta a mulher, no entanto, ele respeita certos limites para que não comprometa a sua missão. Jesus nasceu na sociedade patriarcal, na sociedade machista, e ele não quis uma mudança, digamos assim, abrupta, porque Jesus, como o mestre dos mestres, ele saberia que esse não é o melhor caminho para promover mudanças. Continuando, ele ainda fala assim, citando um outro autor chamado Franca Long. Aí tem um título em francês do livro, infelizmente eu não sei traduzir esse texto para o português. E diz o seguinte: para todo projeto revolucionário, eu não gosto desse termo revolucionário, eu não gosto, é muito usado pela esquerda. Jesus foi um revolucionário e está no subconsciente das pessoas que Jesus foi revolucionário. Gente, revolução quer dizer mudança abrupta, uma mudança radical. Revolução Francesa, foram lá, derrubaram o sistema, criaram outro. Isso é revolução. Revolução Cubana, derrubam um sistema, começam outro. Jesus, ele não era revolucionário, muito pelo contrário. Jesus, ele é claro quando diz que não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir. Jesus, ele respeitava os profetas de antigamente em relação a ele mesmo, os profetas antigos, a lei. Então isso não é nada revolucionário, muito pelo contrário, chega até a ser bem conservador. Evidentemente que Jesus ele criticava a maneira errônea que os fariseus e os religiosos da época interpretavam a lei. Na realidade, quem eram revolucionários, digamos assim, entre aspas, se há um revolucionário na história, são os religiosos que pegavam a lei e interpretavam ao seu bel prazer e acrescentavam cargas que nem eles mesmos poderiam suportar nas costas do povo. Então quem estava mudando a lei eram os fariseus. Diziam que estavam defendendo, só que acrescentando jugo ao povo. Jesus não, ele quer um retorno à lei. A lei é boa, a lei é santa. Ela não salva, mas ela mostra como o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo. Então Jesus não é revolucionário na minha opinião. O evangelho ele está mais para um fermento realmente, que vai aos poucos fermentando a massa e promovendo mudanças, também mudanças sociais. Mas revolucionário, não. Mas eu vou ler aqui citando ainda o termo que o autor, ele preferiu esse termo, vamos respeitá-lo. Para todo projeto revolucionário que não quer ser violento, deu uma melhorada. Esse foi o caso de Jesus Cristo. Existe um umbral. Depois dele, nenhum projeto pode ser admitido, porque os preconceitos e as relutâncias sociais se tornam muito grandes.
Com certeza o projeto de Jesus de libertar a mulher chegou a esse umbral. E por ser ele o mais sábio dos sábios, não quis ultrapassá-lo. Tá? Então Jesus libertou a mulher, no entanto, ele respeitou também um limite. Ali um limite para que também não ultrapasse e não choque em demasia a mentalidade da época. Capítulo de número 4. A participação da Virgem Maria na libertação da mulher. Aqui, como bom católico, ele vai exalar todo o seu dogma mariano nesse capítulo 4. É interessante que ele vai citar, ele deixa claro nesse capítulo que Jesus é o único Salvador, é o único mediador, mas em contrapartida ele sempre exalta Maria. Que a Maria, Deus enviou o anjo. Olha, eu quero ler o que ele diz, para eu não ser injusto, né? nem aumentar, nem diminuir o que ele escreve sobre isso. Deixa eu ver. Pronto. Deus ele manda o anjo Gabriel, a Virgem Maria, para pedir o seu consentimento, a fim de cumprir o ato mais importante de libertação e salvação da humanidade. Tem mais. O anjo esperou a resposta de Maria e o mundo esperou. Eu fico pensando se Maria tivesse dito não. E aí, a nossa salvação como seria? Então, é interessante como ele quer nos levar a crer que Maria ela tem sim participação, não só na libertação da mulher, mas na salvação humana. É Cristo que salva, beleza, mas o anjo esperou Maria dizer se podia ou não, se ela podia ou não conceber Jesus Cristo. E ele vai divagando, Maria é a mulher mais exaltada da humanidade, cheia de graça. Só que essa Maria cheia de graça, é interessante que essa graça não é dela. E se é dela é porque Deus a deu. E às vezes parece que imaginam que ela tem a graça. Não, a graça foi dada e Deus dá a graça para quem quiser. Não é mérito nenhum. Eu não estou minimizando o papel de Maria. Maria, serva do Senhor, mãe do nosso Salvador, está lá no céu, porque ela foi uma serva obediente e acreditou, e esse é o grande ponto, e ela é salva porque ela acreditou no senhorio de Cristo, ela acreditou que Cristo é o Salvador. Assim como qualquer outra pessoa também é salva se confessar Jesus como Salvador. A questão da Maria, mãe de Deus, esse é um termo também muito usado, né, por católicos. Olha, Maria é a mãe de Deus. Só que muitos não sabem que esse termo ele foi cunhado, digamos assim, no Sínodo de Éfeso, se eu não me engano, 431 depois de Cristo, que teve ali usando a linguagem de hoje, né, uma treta entre dois bispos, se eu não me engano, não sei se eram bispos ou presbíteros, enfim, mas era Nestório e Cirilo. Nestório da escola de Antioquia, que enfatizava muito a humanidade de Cristo. Nestório chegou a dizer que a natureza humana e divina de Cristo, elas não se juntavam. Elas eram uma união mística, uma união moral, né? Enquanto que Cirilo, da escola de Alexandria, enfatizava muito a divindade de Cristo. E ele defendeu que não, a união ela é real. Quando Maria deu a luz a Jesus, ali digamos, a essência humana e divina, é a natureza humana e divina. Então a gente pode dizer que Maria ela é Theotokos, né? Me perdoe aí os professores de grego, se a pronúncia não estiver correta. Ela é a mãe de Deus, é a portadora de Deus. Mas esse termo é para dar ênfase à divindade de Cristo. Em nenhum momento estava-se aí pensando em elevar Maria a um plano superior dos seres humanos. Não. Mas, infelizmente, a Igreja Católica Romana no Ocidente, ela acabou fazendo isso, né? E acabou elevando Maria a um patamar que não é dela. Mas, enfim, Theotokos, Maria, mãe de Deus, é para realmente ratificar a divindade de Cristo. Nestório foi condenado nesse sínodo, né, como herege. E a ideia alexandrina de duas naturezas
em Cristo, foi a que venceu com Cirilo e até hoje é aceita tanto por católicos, ortodoxos e também por protestantes. Então, assim, o capítulo 4 é o capítulo de realmente um católico que vai defender os dogmas marianos, né? Como todo bom católico faz. Capítulo 5, para finalizar, as mulheres nas epístolas de São Paulo. Aqui ele vai analisar que as epístolas de São Paulo possuem alguns textos assim, bem polêmicos, como por exemplo que a mulher deve ser submissa ao marido, que ela deve ficar em silêncio na igreja, deve usar véu. E a defesa que o autor vai fazer de Paulo é que ele também, como Cristo, ele não quis ultrapassar certos limites. Ele vivia numa sociedade grega, romana, judaica, todas as três bem patriarcais, bem machistas. Então, em prol da missão que ele tinha, ele não quis bater de frente, porque não é revolucionário, gente. A revolução, ela chega e quebra, desconstrói e constrói outra coisa. A gente costuma dizer que a revolução, você tem um edifício. O conservador, ele vai, digamos assim, ele entende que tem que ser feitas reformas no edifício para melhorar. No entanto, ele pondera essa reforma, ela realmente vai melhorar? Ela vai ser boa para os moradores ou não? O revolucionário não. Olha, esse edifício tá caindo. Vamos destruir tudo e fazer outro. O problema é que o revolucionário, quando vai demolir o edifício, ele não quer saber se as pessoas saíram do edifício ou não. Ele demole com tudo, com quem estiver lá dentro, e constrói outro. O novo mundo, né? A utopia. Então eu não gosto de repetir esse termo revolucionário para Cristo, para Paulo. É um fermento. O evangelho é um fermento e Paulo, ele estava nessa sociedade, no entanto, ele ensinava, olha, já que estamos nessa sociedade, não é essa palavra desse jeito, né? Eu estou aqui conjecturando, mas que pelo menos vivamos na caridade, no amor. Ele não falou da escravidão, ele não condenou a escravidão de maneira veemente, mas já que é assim, que o Senhor ele tem a compaixão do seu escravo, do seu servo, que o servo também sirva ao seu Senhor em amor. Tá? Então, isso aos poucos foi minando o sistema escravagista a ponto de se abolir nas sociedades cristãs. É a mesma coisa no caso da mulher. Ele não quis bater muito forte, não quis criar muita polêmica, seguiu ali meio que a linha do raciocínio da mentalidade da época, mas ao mesmo tempo que ele diz que a mulher deve ser submissa ao marido, ele também diz que o homem, e aí pouca gente fala sobre isso, o homem ele deve amar sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. E se o homem ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, com certeza ele não vai oprimir, não vai maltratar, enfim. Por inferência a gente chega numa igualdade entre homem e mulher. Ele também chega a dizer que alguns textos podem ter sido acrescentados por outros escritores, que pode ter sido que Paulo não tenha escrito isso, né? Então aí fica aí para os biblicistas, né, fazer esses estudos, quem conhece grego, hebraico, para poder realmente ver se tem essa inserção de textos ou não. No mais, esse é o livro, um livro que eu achei interessante, um livro esclarecedor em alguns pontos, não concordei com tudo, mas achei bem interessante. Libertador da Mulher, Jesus, Libertador da Mulher, é um livro que não é dogmático. Quando você vê alguma coisa relacionada a Libertador, pelo menos eu era assim. Todo título que eu via, Libertador, Libertação, eu já imaginava, olha, é alguém que vai pegar a ideologia marxista e vai colocar no cristianismo, tentar colocar no cristianismo. Não é verdade. Nesse caso aqui não é verdade. Ele é bíblico, não fala de política partidária ou ideologia marxista, até porque para amarmos o próximo, para querermos a igualdade entre mulher e homem, não é necessário ser de esquerda, de direita, é necessário apenas ser cristão. Então nesse ponto é um livro que eu indico a leitura. Ok? Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dê um like no vídeo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.